Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o plano de Deus para a família e sua presciência de Deus. Segundo, o conflito familiar. E terceiro, o problema da predileção por filhos na família. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 25, versículo de número 28, que diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A nossa verdade prática diz que a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A nossa palavra-chave é predileção. Predileção, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é preferência acentuada por alguém. Então, o plano de Deus para a família e sua presciência, o nosso primeiro tópico. Presciência significa conhecimento futuro. Então, Deus é o único que é presciente, que é onisciente. Ele conhece todas as coisas no passado, no presente e no futuro. O primeiro subtópico fala sobre o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Gênesis 25, 21 vai dizer assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Rebeca ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Isaque ele tinha o direito de possuir outra mulher para poder gerar descendência, mas ele optou por orar. Assim como seu pai Abraão teve outra mulher, assim como outros patriarcas tiveram outras mulheres, outras pessoas, outros exemplos. Tivemos na Bíblia cerca de pessoas que tiveram mais mulheres. Para quê? Para poder gerar descendência. Era uma lei da época, não era nem lei, era uma permissão, era uma concessão da época para poder gerar descendência, para que a descendência não se acabasse. A opção de Isaque foi diferente. Isaque ele optou por orar, buscar a Deus, porque Deus sempre tem a resposta para todas as situações, para todos os problemas. Gênesis 25, 20 diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Aí o versículo 26 de Gênesis 25 diz assim: E depois saiu seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Ou seja, ele tinha 40 anos quando casou. Aí quando gerou seu filho, que na verdade ele orou durante 20 anos. Então desses 20 anos ele esteve orando, buscando o Senhor. Tinha a opção de ter outra mulher, mas não quis, preferiu buscar no Senhor a resposta. Demorou 20 anos? Sim, demorou 20 anos. Porém, quando veio, já veio em dose dupla também. Veio Esaú e veio Jacó. 20 anos orando. Porém, não importa quanto tempo você vai precisar orar, quanto tempo você vai precisar buscar, quanto tempo você vai precisar jejuar, estou falando você, incluindo a mim também, quanto tempo nós precisamos fazer isso, não importa, o importante é, confie no Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. De repente, o que nós estamos querendo, o que nós estamos buscando, não é o melhor para nós, então o Senhor não vai nos permitir ter, ou se nós insistirmos demais, Ele vai nos permitir ter, mas nós vamos quebrar a cara lá na frente. Então o interessante é, deixe nas mãos do Senhor, ore, busque o Senhor e que seja feita a vontade dEle. Essa tem que ser a nossa oração. Então, nada pode impedir o plano de Deus. O segundo subtópico vai falar sobre o propósito presciente de Deus. Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então Rebeca disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Rebeca também era crente, viu? Ela foi perguntar para o Senhor por que estava essa luta dentro dela. Aí o versículo 23 de Gênesis 25 diz: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Então Deus, na sua presciência, no seu conhecimento antecipado do futuro, Ele já sabia qual seria o futuro desses irmãos gêmeos. Gêmeos porque estavam no mesmo útero, na mesma barriga, tá ok? Mas eles eram bem diferentes um do outro. Então Deus sabia que eles seriam rivais, que teriam enroscos, problemas. Então o fato de Deus saber não significa que é Ele que determina: vai ser assim, você nasceu, vai ser assim, você nasceu, vai ser assado.
não, você nasceu para ir para o inferno, você nasceu para ir para o céu. Não, não é Deus que determina. Ele sabe porque Ele já conhece lá na frente, mas não é Ele que determina. Está nas nossas mãos. Salvação, céu, inferno, briga, discussão ou amizade, está nas nossas mãos. Então Deus ele tem um plano na vida de cada pessoa. Romanos 12:2 diz que nós não devemos ser conformados com este mundo. Então está na nossa mão. Se nós quisermos nos conformar com esse mundo, nós podemos. Mas se nós não quisermos, a palavra de Deus está dizendo, não se conformem, não tomem a forma deste mundo, sejam diferentes. Ou seja, mas olha o conselho que Paulo dá, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. O resumo desse tópico diz que os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. É só aguardar a vontade dele. No tempo certo vai se cumprir. O segundo tópico fala sobre o conflito familiar. Primeiro subtópico, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Então, eram consideradas inferiores ao ponto de os maridos terem o direito de repudiá-las, se assim eles desejassem. Porém, Isaac agiu de outra forma, como nós já falamos, na Gênesis 25:21. Isaac orou insistentemente. Isaac não orou, Isaac orou insistentemente, ou seja, era constantemente, era diariamente, era todos os dias, era várias vezes por dia que Isaac fazia isso daí, essa mesma oração. Todo dia ele chegava lá, batia na porta do Senhor: Senhor, abre a madre da minha esposa, Senhor, eu preciso gerar, eu preciso ter descendência, Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha vida, o Senhor tem descendência para nós, Senhor. Todos os dias, insistentemente, sem parar. Demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho, porém se cumpriu no tempo certo. Então Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril. Aí vem a resposta: e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, não importa qual o problema, não importa qual a dificuldade, o Senhor tem a solução para tudo, e o Senhor ouve tudo também, nossas orações e nossas reclamações. O Senhor ele ouve os que clamam, mas também ouve aqueles que reclamam, aqueles que murmuram. O segundo subtópico fala sobre o conflito: e os filhos lutavam no ventre dela, Gênesis 25:22. Então, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias, sempre foi e sempre será. O Salmo de número 127, dos versos 3 a 5, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Verso 5: bem-aventurado, olha, mais do que feliz, o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era um objeto que colocava as flechas, e a aljava cheia significava que ele tinha 5 flechas ali dentro. Ok? Está me entendendo, né? Então, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, enche de filhos a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, uma aljava cheia é composta de 5 flechas. Por que tem que ter 5 flechas na aljava? Porque cada flecha ela tem um peso diferente, ela tem uma distância diferente para você poder atingir o inimigo. Você não sabe a que distância você vai combater com o seu inimigo, se é muito perto, se é muito longe. Então, dependendo da distância, você usava uma flecha. Elas tinham pesos diferentes e atingiam distâncias diferentes. É só uma curiosidade, tá? Então, Abraão e Sara, eles se precipitaram na promessa de Deus e pagaram um alto preço. Então, diferentemente de seu pai, Isaac buscou do alto ajuda de Deus para poder superar o problema da esterilidade de Rebeca. Gênesis 25:23 diz: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, o maior servirá o menor. Então, o terceiro subtópico vai falar sobre o favoritismo do casal pelos filhos. Então, em termos de personalidade, temperamento e até mesmo aparência física, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Gênesis 25, versículo 25 até o 28 vai dizer: e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Então, ele era ruivo, ou ele era avermelhado, e era todo peludo, todo cabeludo, por isso chamaram seu nome Esaú. Esaú significa vermelho, que é o mesmo que Edom. Versículo 26: e depois saiu seu irmão, agarrado a mão no calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. 27: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem de campo, mas Jacó era um homem simples,
habitando em tendas. 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então cada um tinha sua preferência e não se preocupavam em demonstrar, eles demonstravam mesmo que tinham a preferência. Isso deixavam bem claro isso daí. Quando o pai tem preferência por um, a mãe tem preferência por outro, é ruim? É ruim. Porém, fica um pouco mais difícil um querer crescer, um querer aparecer. O papai prefere a mim. Mas a mamãe prefere a mim. Então, quer dizer, é uma briga, vamos dizer que justa, vamos dizer assim. Porém, não é correto isso, tá? Predileção não é correto, é o que nós estamos aprendendo dentro da nossa lição. Mas quando os dois, quando o casal, quando o pai e a mãe preferem um em detrimento do outro, em relação ao outro, o que acontece? Esse daqui tem a tendência de querer ser maior do que o outro, de querer crescer, de querer aparecer, de querer ser egoísta. Mamãe e papai prefere a mim do que a você, entendeu? E qual que vai ser a condição do outro? A condição do outro vai ser de triste, de abatido, a doença do século agora também, né? Até esqueci o nome, mas ele vai ter essa tendência de ficar, depressão. Depressão é a palavra. Então, Deus, ele revela a Rebeca que o maior, que era Esaú, que era o mais velho, serviria o menor, que é Jacó. Então Isaac, ele tinha o desejo de abençoar Esaú. Por quê? Porque ele amava mais Esaú, então ele queria abençoar Esaú. Isso é natural. Já Rebeca, ela favorecia Jacó, então ela queria que a bênção fosse Jacó, mesmo porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de Jacó. Então a preferência dos pais, ela produziu um grande conflito dentro da família. O resumo desse tópico diz que a predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. Não é somente essa é uma das causas de conflito na família. Tem várias outras, mas nós estamos tratando dessa daqui, a predileção, porque isso aqui é coisa que está nas nossas mãos, na mão do papai e na mão da mamãe. Se tem preferência pelos filhos, se demonstra preferência por um filho em detrimento do outro, vai haver problema na família com toda certeza. O terceiro tópico fala do problema da predileção por filhos na família. Primeiro subtópico: Esaú, o filho predileto de Isaac. Então Isaac ignorou a profecia divina, que ela dizia o quê? Gênesis 25, 23. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro. Aí vem a profecia: o maior servirá o menor. Ok? Então o maior vai ser servo do menor. Então vai inverter a situação. O maior vai acabar sendo menor, vai ser servo do maior. Então Isaac ignorou completamente isso daí, porque ele preferia o filho maior, ele preferia Esaú em detrimento de Jacó. Então ele queria dar a bênção patriarcal na vida de Esaú. Então o primogênito, ele tinha primazia no futuro da família. O Gênesis 49:3 diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Isso aqui é a bênção patriarcal. Salmo 78:51 diz: e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cão. A importância da primogenitura, na qual Esaú não deu valor. Então Isaac não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos, ou ele não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos, né? Eu não sei se ele não compreendeu, se ele não percebeu, se ele não entendeu, se ele ouviu e não prestou atenção, será que foi só Rebeca que ouviu? Mas o certo ele queria abençoar a Esaú porque ele amava mais a Esaú, ele preferia Esaú. O segundo subtópico fala sobre Jacó, o filho predileto de Rebeca. Então, se Esaú era o filho predileto de sumiu o nome, de Isaac, Jacó era o filho preferido de Rebeca. Então, por um lado, Isaac ignorou, ou ele não compreendeu a profecia e queria abençoar o filho mais velho. Por outro lado, vem Rebeca, que resolveu interferir. Então, peraí, um ignora, o outro vem e interfere. Se Deus tem promessa, é só esperar o tempo. Valdecir, mas é difícil esperar, está demorando demais. Eu sei que é difícil, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo esperava. Se fosse fácil, não precisaria estar aqui ensinando, estar aqui conversando, estar aqui falando. Não seria necessário. É difícil, mas tem que aguardar o tempo de Deus. Então Isaac ignorou e preferiu abençoar o mais velho, em detrimento da promessa de Deus. Aí vem Rebeca e intervém, Rebeca e interfere. Então, com dolo, ela antecipou a bênção para o filho mais novo. Então ela arquitetou um plano e deu instruções para Jacó. Se você quiser ler, está lá em Gênesis 27,
27, versículos 8 até o 29, é uma história comprida, é uma leitura comprida, nós não vamos fazer aqui, mas ela arquitetou todo esse plano, ela bolou tudo isso aí. O que dizia nesse plano? Vamos resumir aqui. Então ela preparou um cabrito, ela assou esse cabrito, ela pegou o couro peludo desse cabrito para poder vestir Jacó, então colocou no seu braço, porque Jacó era liso e Esaú era peludo, então ela vestiu esse pelo, essa pelagem no braço de Jacó, ela colocou também no seu pescoço, então parecia que ele era peludo. Aí o que ela fez? Ela instruiu Jacó, ela falou assim, que ele deveria levar o cabrito para o pai, imitar a voz, isso não está na Bíblia, mas eu deduzo, né, que ele tentou imitar a voz do seu irmão. Aí toda essa trapaça revela o quê? Ela revela a fraqueza do caráter de Rebeca. Rebeca era mau caráter? Não, irmão, não era mau caráter. Mas como ela amava o filho mais novo, como ela amava Jacó, ela quis que a bênção fosse dele. Ela antecipou, ela interferiu no plano de Deus. Aí vem o terceiro subtópico que diz assim, o problema da predileção dos filhos. Então, Isaac amava mais a Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. Aí vem o problema, que é o terceiro subtópico, o problema da predileção dos filhos, de gostar mais de um do que do outro, de preferir um em detrimento do outro. Faltou a Isaac, como líder da família, habilidade e sabedoria para contornar esse embate existente. Então, agora, por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Provoca danos morais, provoca danos espirituais, com toda certeza. Predileção vai provocar problema, com toda certeza, não há dúvida disso. Então o presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer um dos filhos em detrimento do outro, em relação do outro. O Salmo 127, verso 3 diz que eis que os filhos, está no plural aqui, são herança do Senhor, independente se você gosta mais de um, se você gosta mais do outro. Ele está dizendo assim que todos os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre é galardão. O fruto do ventre, foram dois, não foram? Então os dois frutos do ventre são galardão, os dois frutos do ventre são recompensa para os pais. Os filhos são herança e o fruto é galardão. Foram dois frutos? Os dois frutos são galardão. Esse aqui é melhor do que esse, eu prefiro esse em detrimento desse. Não pode, não deve haver. Não pode. Já pensou se Deus tivesse os preferidinhos deles, escolhidinhos? Já pensou se Deus fizesse isso daí, tivesse a predileção dele por algum filho em detrimento do outro? Não, irmão, Deus ama todos os filhos por iguais. Deus ama todos eles por iguais. Tem uns que agradam mais a Deus, tem outros que agradam menos a Deus, mas Ele ama todos por igual. O amor de Deus por todos os seus filhos é de igual forma. Então, é de responsabilidade dos pais não ter preferência pelos filhos. Isso pode evitar um futuro de traumas e problemas emocionais, doenças psicossomáticas e assim por diante. Efésios 6 e 4, Paulo diz assim: e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, a predileção, ela pode provocar ira nos filhos. Está dizendo aqui, vós pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Então, uma das coisas que pode provocar ira nos filhos é predileção. Pensa bem, se você prefere esse aqui em detrimento desse aqui, o que vai acontecer? Esse aqui vai ficar cheio de si e esse aqui pode ficar irado com essa escolha. Além de tristeza, além de depressão, ele pode também ficar irado. Seu coraçãozinho lá dentro, ele não pode não falar nada, mas lá dentro ele vai estar com essa ira, vai estar com esse ódio, vai estar com essa mágoa, vai estar com essa raiva. E a Bíblia nos ensina a não provocar ira nos nossos filhos. Eu estou dizendo um exemplo de provocar ira, né? Porque já que está dentro do nosso tema, estamos citando um exemplo, mas tem várias outras formas de se provocar a ira nos filhos, ok? Então essa aqui é uma delas. Então nós não podemos ter preferência pelos nossos filhos. Valdecir, mas eu não consigo evitar, eu gosto mais de fulano. Meu irmão, já que você não consegue evitar, então pelo menos não demonstre. Não deixa eles perceberem isso daí, não deixa transparecer uma coisa dessa, porque vai haver problema emocional, vai haver problema de embate físico aí também, ok? Então não faça isso, não pode de maneira nenhuma. O resumo desse tópico diz que os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Aliás, o versículo continua aqui, né? Efésios 6,4, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas
criai-os na doutrina. Doutrina é o que? É o ensino da palavra de Deus. Tudo que é Bíblia Sagrada, tudo que é a palavra de Deus é ensino, é doutrina. E a admoestação do Senhor, toda exortação do Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, sigamos, entendamos, compreendamos e passemos para diante. É o que nós temos que fazer com nossos filhos. Aprender do Senhor e repassar para os nossos filhos, para que eles também tenham o desejo de servir a Deus, de ser fiéis a Deus, de buscar a Deus e a sua palavra. Amém, queridos? O resumo desse tópico diz que os pais têm responsabilidade, desenvolvimento saudável e equilibrado dos seus filhos. E a nossa conclusão diz que na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável, sem embate, sem brigas entre familiares, entre irmãos. Irmãs, eles brigam muito, irmão, brigam demais. Eu tenho filhos em casa, eu sei como é que é, parece gato e rato, mas da mesma forma como briga, passa alguns minutinhos e já estão juntos novamente. Então é coisa de criança, é coisa de jovem, é coisa de adolescente, é coisa de irmão, essa parte da briga, tá? Mas a responsabilidade nossa é que eles tenham um desenvolvimento saudável e equilibrado. Tá? Ok? Todos eles têm um desenvolvimento equilibrado. Então, nós encontramos normas na palavra de Deus dessa convivência saudável e dessa convivência cristã para a nossa vida familiar. Também a própria carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, vai falar sobre os deveres dos pais, deveres das mães, deveres dos filhos, deveres dos servos, vai falar do dever de todo mundo. Então, Efésios capítulo 6 fica para a nossa lição de casa. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.